paz de Jesus, amor de Maria, estamos aqui para nossos estudos com o tratado da verdadeira devoção da Santíssima Virgem. Para quem não conhece um pouquinho da história do autor, São Luís Maria Guimond de Montfort, eu vou começar contando aqui um pouquinho da história de São Luís, tá bom? Quem foi São Luís, então? Eu tenho aqui a minha colinha, que foi as anotações dos cursos, né, de consagração e dos estudos do livro. Então, quem foi São Luís, né? Ele nasceu dia 31 de 1 de 1673, foi o nascimento dele. Ele foi ordenado padre dia 5 de 6 de 1700. Ele faleceu no dia 28 de 4 de 1716, aos 43 anos. E ele foi canonizado, né, virou santo, no dia 20 de 7 de 1947. Esse livro, ele foi escrito pelo padre, né, São Luís Maria Guimond de Montfort, como está escrito aqui, ó, ele foi escrito em 1712. Mas esse livro ficou escondido por um bom tempo. E no próprio livro, quando vocês lerem, vocês vão ver dessa profecia que São Luís fala, que o demônio não ia querer, né, que isso saísse aí, que todo mundo conhecesse. Então ficaria escondido. E realmente ficou por 130 anos escondido num baú lá, bem escondido. Aí ele foi encontrado em 1842. E só no ano seguinte ele foi publicado. E se vocês podem ver, ó, São Luís tinha falecido em 1712. São Luís, ele era um padre e ele era muito humilde, né? Segundo a história, ele tem outros livros e fala que ele era padre, mas quando ele ia em missão, ele ia como mendigo, ele se vestia muito simples e saía em missão, né? E pedindo esmola para ajudar os pobres. E conta uma história de que ele foi pedir para um pessoal lá da cidade, aí esse pessoal não reconheceu quem ele era, achou que ele era um simples mendigo e não quis dar. Aí depois que caiu a ficha daquela família que entendeu que era o padre, aí eles correram, toma padre, né, essa doação. O padre falou assim, não, se você não pode ajudar uma esmola pro pobre, não adianta você, né, querer dar só porque você sabe que sou eu, né. Então é muito forte isso pra mim, porque muitas vezes isso, né, nós somos colocados em xeque em alguns momentos e esse tratado, ele é visto como uma escola para nos levar à santidade também, a sermos pessoas melhores. E não foi só esse tratado, foi descoberto, né, essa escrita em 1842, mas ele já existiu antes, né? Já em Gênesis já tem essa profecia, quando nós observamos como Deus quis que Jesus, o seu Deus Filho, viesse ao mundo através de Maria, que fosse gerado e gestado, né, em seu ventre, tomado o seu leite, né, o seu sangue, viveu 30 anos com Maria, para assim ele viveu os últimos 3 anos dele em missão verdadeiramente, né, a missão que ele veio ao mundo. Então não foi uma coisa que São Luís criou, mas ele colocou isso como, né, uma consagração com um dia certinho, as orações, ele colocou isso no papel. Então, nós temos 30 dias de preparação. Primeiro passo é ler o livro, claro. Primeiro passo é dizer sim ao tratado, tá? Esse é o primeiro passo. É dizer sim, esse sim que um dia eu entreguei tudo, mesmo sem saber verdadeiramente, assim. Mas eu sabia que era algo muito forte, mas hoje, depois de um ano dessa entrega, dia 4 de janeiro fez um ano, hoje é dia 18 de janeiro, um ano depois, né, em alguns dias, quanto isso me ajuda, quanto isso, esse último ano foi, por mais difícil que foi, porque não foi um ano fácil. Quem estava próximo de mim, meu marido, por exemplo, ele sabe que foi um dos anos mais turbulentos, assim, que nós passamos nesses últimos anos, foi muito tumultuado. E quanto foi de aprendizado, eu senti como um aprendizado, eu senti como bênção de Deus. Muitas coisas foram curadas, libertas, eu soltei muita coisa. Quantas experiências boas eu vivi no ano de 2022. Então, é um sim, né, que nós temos que dizer.
porque a partir desse sim, é uma abertura que nós damos para a Virgem Maria trabalhar em nós, assim como durante 30 anos ela trabalhou com Jesus, né? Os princípios, os valores, aquilo que ela acreditava, né? Todas as suas virtudes, ela ensinou tudo isso a Jesus, né? Jesus aprendeu com ela, então é um caminho fácil, não porque é fácil no sentido de que não teremos desafios e tribulações, mas é fácil no sentido que Jesus já viveu esse caminho, ele já nos mostrou como que é. O caminho é esse aqui, ó, segue, seja gerado em Maria, dê frutos através de Marias, e aí sim você vai chegar para a sua missão verdadeira, né? Que a missão dele era o Calvário, né? A cruz, a ressurreição para o reino de Deus. E nós também temos esse objetivo, viver, né, essa vida e chegar no nosso Calvário, na nossa cruz e ir para a morada eterna. É que muitas vezes nós esquecemos disso. No nosso dia a dia nós acabamos achando mesmo que nós somos seres humanos apenas. Não existe, a gente acaba, eu sei que existe um céu, ele tá lá, né? Eu sei que existe o espiritual, tá lá. Mas é muito mais espiritual, é isso que em direção espiritual, a diretora espiritual sempre bate nessa tecla. É tudo muito mais espiritual do que a gente imagina. Só que muitas vezes pelas falas do mundo, da nossa mente, que é muito fácil, né? Nós temos o hábito de falar assim que é o demônio, é uma coisa ruim, mas é muito da nossa mente. Nós fechamos a nossa mente. E quando nós pedimos esse auxílio da mãe, né? Olha aqui que linda essa imagem, né? Do Imaculado Coração de Maria. Não sei se está dando para ver bem. Eu ganhei da minha vizinha querida. No final de 2021 ela me deu de presente. Né? Nós temos esse coração de mãe, né? Quando quem é mãe vai entender o que eu tô falando, né? Quem não é e sente esse desejo de ser mãe já sabe que quando o filho chora, nós estamos de prontidão, não é? Acontece alguma coisa, se você é mãe, você tá de prontidão ali. Não importa o que seja, você está de prontidão ali para ajudar. Nem sempre é aquilo que o filho quer, né? Às vezes ele quer comer um doce, comer uma besteira, mas você, por tanto amor, você vai dar o que o seu filho precisa. E assim é a nossa mãe, foi assim que ela fez com Jesus. Jesus viveu esse caminho, foi o caminho de santidade, então nada mais certo do que nós também desejarmos esse caminho, né? Aqui, ó, o livro. Esse livro é pequenininho, que é um livro de mão, que eu comprei lá na lojinha da Canção Nova, que tem aqui na minha cidade. Mas eu comprei outros pela internet, que eu sempre empresto, e aí eu acabo ficando sem. Mas esse daqui eu não empresto, porque ele é pequenininho, acaba ficando na minha bolsa, eu rabisco ele, amasso, gravo, seguro. Então ele tá sempre, né, aqui, principalmente nos momentos de preparo, né, para consagração. Então, um pouquinho da história de São Luís e o motivo, né, desse caminho, né? Que esse caminho é um auxílio de Deus, na verdade, para nós, nesses tempos. E aí, o que é mais bonito de Deus é que Ele nos faz livres. Já, olha que lindo entender que Ele nos faz livres e se mesmo sendo livres, nós queremos segui-lo. Olha que lindo, é muito bonito pensarmos assim. Mesmo livres, eu desejo seguir a Deus, seguir as coisas do alto. Imagina se Deus nos fizesse não sermos livres, né? Não, vocês são obrigados, muitas vezes a gente faz isso, né? Com os de casa, com as pessoas que nós amamos. Não, você é obrigado a fazer desse jeito, porque é o jeito que eu quero. E aí viver a consagração é entender essa liberdade, que se o próprio Deus nos fez livres, assim nós temos que ser com tudo e com todos. Então é de um aprendizado, de uma humildade, né? Não tem explicação, é só coisas boas. Então você não precisa ter medo, é uma escola de santidade. Eu tenho aqui os nomes, por exemplo, Papa João Paulo, ele foi consagrado através do tratado. No começo ele também ficou com medo, achando que ele poderia amar mais Maria do que a Jesus Cristo. E aí, com o tratado, com o estudo, ele entendeu que não tem como amar Maria da forma com que ela merece ser amada. Porém, é um caminho que nos leva, né, que Jesus fez esse caminho e é o caminho que nós devemos seguir, né? A consagração a Maria para chegar a Jesus. Chegar verdadeiramente em Jesus.
esse aprendizado, esse caminho. Tanto que o lema do Papa Bento, né? O Papa João Paulo, desculpa, foi Totus Tus Maria, todo seu Maria, né? Então, ele entendeu tudo isso. E aí tem também Padre Pio, que é bem famoso, que ele também foi consagrado, eu não sabia, fiquei sabendo depois. São Bernardo, tem vários santos. Ah, então todos os santos foram consagrados? Não, nem todos. Mas, se chegou até você, talvez seja um caminho de santidade, um caminho que é pra você. Se você sentir no seu coração. Eu costumo dizer, assim, pra tudo, pra alimentação, pra estilo de vida, pra forma de viver em comunidade, nem tudo é pra todo mundo. Eu tenho esse pensamento. Porém, você sabe quando é pra você. Quando eu tive o primeiro contato, no fundo eu sabia, mas eu tive medo. Mas eu sabia que era um caminho que ia me ajudar, de verdade. E aí, quando eu me entreguei a esse caminho, eu tive a certeza. Então, é uma escolha, isso que é mais bonito de Deus. Você não estará em pecado se você não seguir esse caminho. Mas você pode receber esse auxílio, essa ajuda divina que Deus nos deu de presente. Porque Ele poderia ter feito assim, Jesus, desce no mundo. Não, Ele mostrou o caminho. Então, cabe a nós decidirmos se nos cabe, né? Se essa roupa nos serve, digamos assim, né? E é isso, é sobre isso, tá bom? Então, eu escrevi um pouquinho aqui sobre o tratado, falei um pouquinho de São Luís. Deus, Ele é simples e quer nos livrar do pecado quando lutamos contra o pecado. Então, eu separei aqui a palavra de Deus, de Mateus 5,48, que diz assim: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aí você vai falar assim, Maiara, então quer dizer que a gente pode ser perfeito? Você é perfeito? Não, não é isso que eu quero dizer. Sedes perfeito, tenha vontade de ser, sabe? Vontade de curar esses milindres que nós temos muitas vezes, que nós aprendemos, esse diz que me diz, falar mal do outro, cuidar da vida do outro, querer mandar nas pessoas. Você veja, Jesus, Deus nos fez livre. Por que nós queremos prender as pessoas, né? Amarrar as pessoas, né? Cura as nossas mazelas. Tenha vontade de ser perfeito, né? E esse caminho de consagração é isso, é um desejo de buscar esse caminho de santidade. É chamada de perfeita consagração, vocês bem sabem que tem várias consagrações, né, na igreja. É uma consagração que foi colocada e ela pode ser feita assim, ela não tá, né? Você tem permissão pela igreja de fazer essa consagração, mas não quer dizer que é porque nós somos perfeitos, pelo contrário, tá? Lendo aqui São Luís, estudando, que conclusão eu cheguei? É porque nós somos tão pequeninos, né? A nossa alma é tão pequena que precisa desse auxílio. Deus já previu tudo, Ele sabia que os tempos seriam difíceis, que as tentações seriam enormes, que as mazelas, a nossa mente, né, a forma com que nós somos criados, aquilo que nós trazemos, né, ou de nós mesmos, aquilo que nós pensamos e agimos, Ele já previu isso, então Ele já sabia tudo, tudo faz parte desse plano perfeito dele. Então, por nós sabermos que somos pequenos e por nós buscarmos essa humildade, é que nós estamos querendo esse caminho, esse auxílio, tá? Também é considerado como uma renovação do nosso batismo. Quando nós nos batizamos, naquele salmo, né? Eu esqueci o número do salmo, mas diz assim: lavai-me, serei mais puro mais branco do que a neve, né? Então, sabemos que nós vamos sendo manchados pelo pecado. Aí, mas tem a confissão, tá? Você vai conseguir confessar de manhã, tarde e noite? Ou você vai ficar que nem um doido toda semana ir lá confessar? Ou todo dia correr lá para confessar, né? Você pode até tentar, tem gente até que faz isso, mas vamos falar bem a verdade, né? Então, a consagração é um caminho para te auxiliar nisso também. A ser mais puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Então, é uma renovação desse nosso batismo, dessa purificação. O que mais que eu coloquei aqui? Tem alguns critérios, tem um caminho que se deve seguir,
tá? A gente vai falar um pouquinho mais, não nesse vídeo, e alguns passos. Por que eu tô começando hoje, dia 18 de janeiro? Porque se você optar por sim, eu quero, o dia da nossa consagração vai ser no dia 25 de março. Eu não sei qual igreja vai ser ainda, mas aonde você estiver, você vai conseguir fazer essa consagração, tá? Depois eu vou explicar melhor. Mas vai ser um sábado, dia 25 de março, será sábado. Você precisa se preparar primeiro, né? Se você optar por essa data, que é o dia da Anunciação do Anjo, você vai ter que primeiro já começar a ler o livro, porque não é um livro moderno, então é uma leitura mais antiga, tá? Então você já começa a ler o livro. Eu vou aqui gravar 3 vídeos resumindo, resumo do livro. Mas, por gentileza, leia o livro, tá? E aí depois de ler o livro, escolheu a data, leu o livro, nós vamos, os 30 dias antes do dia 25 de março, nós vamos fazer exercícios espirituais, que são orações, leitura da palavra de Deus e meditação dessa leitura. Então serão 10 minutinhos diários durante 30 dias, tá? Que eu vou gravar aqui e vou postar. Que aí é uma forma de eu facilitar aqui em casa para nós vivermos os 30 dias e para quem precisa também, tá bom? Que aí vai ser mais rápido, digamos assim, tá bom? Mas no YouTube tem inúmeras pessoas, né? O próprio Exército de São Miguel, eu vivi a experiência com eles foi no dia de 8 de dezembro, Imaculada Conceição, que foi a consagração desse ano. Tem gente que escolhe uma data mariana, dia de Nossa Senhora, dia de Nossa Senhora das Graças, dia de Nossa Senhora Aparecida, não importa, Nossa Senhora é uma só. Aconselha-se que seja numa data mariana. E tem datas que são as mais fortes, assim, segundo o tratado, tá? Que eu anotei aqui, ó. Peraí, eu anotei aqui em algum lugar. Ah, no final aqui eu anotei. Que é ou no dia 1º de janeiro, que é a data de Nossa Senhora Solene, Santa Mãe de Deus, ou no dia 25 de março, que é a solenidade da encarnação do Verbo. Pode ser no dia 28 de abril também, que é o dia, né, do falecimento de São Luís, ou dia 8 de dezembro, que é a solenidade. Então, são 3 datas de solenidade de Nossa Senhora e tem a data de São Luís. Mas tem dia de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. Nós íamos primeiramente fazendo a Nossa Senhora de Lourdes, agora dia 11 de fevereiro. Só que tudo se encaixou para no dia 25 de março e eu fiquei muito feliz, porque a minha devoção é por Nossa Senhora grávida. Então, eu fiquei muito emocionada com o mover de Deus para essa data. Então, é isso, você escolhe a data, se prepara 30 dias antes, com exercícios espirituais, leitura da Palavra de Deus. Você vai imprimir, quem quiser, é só me falar que eu entrego, tá? A fórmula. Essa fórmula eu peguei com o Exército de São Miguel, a qual eu faço parte, tá vendo? Ó? Aqui eu coloquei a imagem de Nossa Senhora grávida. Aqui é o símbolo do Exército de São Miguel e no final tem a data. Toda a fórmula da consagração que tem aqui no final do livro. Vou explicar melhor, tá bom? E aí nós fizemos bonitinho assim, com papel mais durinho, que nós vamos imprimir e colocar num quadro aqui em casa. Já tem aqui o meu e do Rodrigo. E tem a confissão geral que a gente tem que fazer, uma confissão um dia antes ou no próprio dia, e participar da missa no dia 25. É uma missa solene de consagração. Então, é toda uma organização 30 dias antes. Então, é uma escolha sim, você precisa escolher, tá? Se você quer mesmo ou não. Fique à vontade, se quiser só assistir os vídeos aqui com a gente também, seja bem-vindo. Então é isso, tá bom? Que eu gostaria de falar. Vamos que vamos. O próximo vídeo pretendo já começar, né, com o resumo, tá bom? O resumo da leitura do livro. Então tá bom, um beijo. Até o próximo vídeo e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.